Hoje tem futebol, o Vasco encara o Boa Vista jogando em São Januário, partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Vamos trazer mais detalhes dessa partida, como provável escalação, a dica da 1xBet para o jogo de logo mais. Eu vou trazer também um trecho da live lá do Russo Vascaíno com o Alexandre Laureano, o pastor Alexandre, enfim, uma galera com o jornalista Praetzel, né, o Alexandre Praetzel. E ele soltou o verbo, falou que o Vasco vai ter muita dificuldade para ganhar da Ferroviária, falou da sacanagem mais uma vez que rolou na eleição, disse que o Salgado deveria ter vergonha na cara, falou dos caras que estão destruindo o Vasco, disse que deveriam dar uma chance para o Levenciano implementar o projeto Somamos no clube, enfim, tudo isso depois da vinheta do canal Vascaíno do Cerrado. O Vasco vai enfrentar a Ferroviária em Araraquara pela Copa do Brasil. E mesmo com um empate a favor, não é favorito, é um jogo duro. Mesmo porque o futebol me endureceu. Né? O meu coração futebolístico ele ficou duro de tanta coisa que eu vi nos bastidores, né? e da maneira como o futebol se transformou em negócio. Né? O Perelli fez uma lei, mas hoje o futebol para mim ele tem hierarquia. A hierarquia começa por jogador, empresário, o presidente é o terceiro, hein? Presidente, o quarto é o executivo, o quinto é o treinador ou as torcidas uniformizadas. Isso é um absurdo. O Vasco, e vocês que torcem pro Vasco, vocês não têm culpa das pessoas que querem destruir o Vasco, ou que só estão no Vasco por interesse. Na minha opinião, o que o Jorge Salgado fez na eleição, ele deveria ter vergonha de assumir a presidência do Vasco da Gama. Um absurdo. Mas o Levenciano merecia a chance de implantar o projeto que ele prometeu. Se ele não fizesse 10%, 20% do que ele estava dizendo, ele seria um fiasco também. Mas se algum vascaíno hoje, em condição, em sã consciência, certo, gosta do que está acontecendo no Vasco hoje, é uma piada, né, cara? O Vasco da Gama hoje, cara, é uma vergonha o que fizeram com o Vasco. E as ideias dele, mas claramente, quem ganhou foi ele. O resto é golpe. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal. Eu só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like e se inscreve no canal, que é para ajudar, para fortalecer o canal ser indicado no YouTube, beleza? Hoje tem jogo, o Vasco encara o Boa Vista em São Januário, partida às 9 horas, às 21 horas. Ah, vai transmitir? Ah, vai passar no Pay-Per-View, que é no Cariocão Play, e na Vasco TV, que é o pacote que tem de pay-per-view do Vasco. Então não vai passar no canal aberto, só essas pessoas vão poder assistir. Senão você vai ter que ver no YouTube, lá tem o Zé do Radinho, tem um monte de opções aí para Vasco e Boa Vista hoje na internet. Tem muita gente me falando que fez a inscrição ali na 1xBet através do meu link, a 1xBet que está patrocinando o canal Vascaíno Cerrado em 2022, e me perguntando lá no Instagram, como é que faz para postar? Pô, não tô achando ali a partida do Vasco no começo, para quem não é habituado, é difícil de achar mesmo, até você entender ali a plataforma. Tem uma lupinha, clica na lupinha e escreve Vasco, que vai abrir a partida entre Vasco e Boa Vista. Clica ali na partida, aí vai ter lá, Vasco e Boa Vista. O Vasco é o time 1, Boa Vista, como joga fora, é o time 2. Então, estão pagando R$ 1,49 para a vitória do time 1. Estão pagando R$ 3,90 para o empate e estão pagando R$ 7,60 para cada real apostado na vitória do Boa Vista. E tem também, ambos os times marcam, estão pagando R$ 2,39 se os dois times marcarem, estão pagando R$ 1,54 se não, se os dois times não marcarem. Eu dei dicas boas no jogo contra o Palmeiras, Botafogo, enfim, já dei umas 3 dicas aí da galera que ganhou uma grana. E a minha dica da 1xBet hoje para a galera que curte o canal Vascaíno Cerrado é o total 1. É o total de gols que o time 1 vai marcar, que é o Vasco. Nesse caso, estão pagando R$ 1,80 para cada real apostado. Vou apostar R$ 50 que o Vasco vai fazer na partida mais de um gol. Ele tem que fazer 2 gols para eu ganhar. Então, acima de um gol, eu ganho. Vou apostar R$ 50 e a 1xBet vai me pagar 90. Devolve os 50 e me paga 40. Tá aí a dica para hoje, Vasco e Boa Vista, canal Vascaíno Cerrado e 1xBet para a temporada 2022. Agora vamos focar no time que vai encarar o Boa Vista. Eu vi a prévia no GE e falavam em algumas mudanças, como o Luiz Cangá de titular, saindo Ulisses, como o Getúlio de titular.
mas a prévia que saiu, a escalação para encarar o Boa Vista é exatamente a mesma equipe que encarou o Volta Redonda. Então a gente vai ter o Thiago Rodrigues no gol, o Everton, lateral esquerdo, Ulisses e Anderson na dupla de zaga, o Edmar é o lateral, o Everton é o lateral direito, o Edmar é o lateral esquerdo, o Yuri Lara e o Juninho são os dois volantes, primeiro e segundo volante, o Nenê é o meia. No ataque, Gabriel Peck, Bruno Nazário e de centroavante, o Raniel. Fechou aí, é o mesmo time que encarou o Volta Redonda para essa partida do Vasco contra o Boa Vista. Lembrar que hoje às 16 ou às 18, vai depender do meu trabalho, vai ter uma live aqui no canal Vascaíno Cerrado e depois da partida tem um vídeo de pós-jogo. No intervalo da partida tem a live lá no Instagram com o Léo Lacerda e convidados a respeito da partida. Então no intervalo corre para o Instagram e depois da partida corre para aqui que tem um vídeo de pós-jogo. Para encerrar, vou deixar aqui uma live fera que rolou ontem do Alexandre Praitzel, que é o jornalista aí que fala que fala na lata, é um cara muito sincero. E ele foi na live ontem do Russo Vascaíno, meu grande amigo Russo, lá com o Alexandre Laureano, pastor Alexandre, enfim, uma galera que tava lá na live com o Alexandre Praitzel e ele soltou o verbo, falou do time do Vasco, falou do Salgado, falou em dar uma chance pro Levinciano implementar o Somamos no Vasco, de toda a sacanagem que rolou dentro do clube, que estão fazendo com o torcedor vascaíno. Vou deixar aí pra você, curte o vídeo, compartilha. Tamo junto, o link para o XBET tá na descrição. Vamos comigo que esse ano a gente vai faturar uma graninha. Fique com Deus e saudações vascaínas. Concordo contigo. Hoje no Brasil, dificilmente um time começa a temporada com o elenco fechado, com o elenco pronto. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Galo, que são as três maiores forças hoje, nem o Corinthians, dá para dizer que é uma quarta força talvez, ou até o Red Bull Bragantino. Então você vai montando de acordo com as tuas condições financeiras, que não estão fáceis hoje, e de acordo com as tuas necessidades técnicas, né? Eu imagino isso. Então, tu olha para o Vasco hoje, o Vasco ganhou de Volta Redonda por 4-2. Não deixa de entusiasmar, mas com pés no chão, porque o Campeonato Carioca, né, sabe, não pode ser parâmetro para ninguém. Só para a gente lembrar que, pelo menos, no ano passado, o Vasco não ficou nem entre os quatro. O Vasco foi jogar a decisão da Taça Rio, do 5º ao 8º. Não deixou de ser um fiasco no ano passado. Então, o Vasco, pelo menos, tem que ficar entre os 4 primeiros do Carioca. Eu acho que isso é uma necessidade, até para dar casca, para dar cancha para uma Série B que vai ser dificílima. E antes da Série B até, eu queria só fazer um alerta. O Vasco vai enfrentar a Ferroviária em Araraquara pela Copa do Brasil. E mesmo com um empate a favor, não é favorito, é um jogo duro. É um jogo duro. Ontem até eu vi o Mirassol contra o Red Bull Bragantino, 3-1 Mirassol e um baile. E o Mirassol vai receber o Grêmio. E também vai disputar a Série B. Então, no sorteio da Copa do Brasil, me parece que Grêmio e Vasco são favoritos para passar, porque tem a vantagem. Mas na questão técnica, não são times muito superiores aos seus adversários, não. Então, eu concordo contigo, viu, Jura? O Vasco para a Série B precisa dar uma encorpada, precisa melhorar, precisa ter mais velocidade no time. O Vasco do ano passado, cara, cheio de jogador famoso, mas um time lentíssimo na saída de bola, cara. A Série B mudou. A Série B hoje ela é competição, ela é velocidade, ela é força, tem bola também, mas se você não reunir essas quatro possibilidades juntas num elenco, não é fácil subir. Porque tem muito time também que não tem o trauma de disputar a Série B, que está acostumado a jogar a Série B. E cada jogo ali é um jogo mais à vontade para eles. Mas para Vasco, para Grêmio, para Cruzeiro, né, agora para o Bahia, são jogos meio traumáticos, né, que você sabe que não pode tropeçar. E isso coloca uma pressão realmente muito forte. Mas eu concordo contigo. Eu acho que para subir tem que melhorar um pouco o elenco, mas para o Campeonato Carioca, para a largada, me pareceu ser um time bem competitivo. A realidade é o seguinte, vocês vascaínos estão sofrendo, eu não torço pro Vasco, mas eu fui colorado, e estou dizendo que fui mesmo porque o futebol me endureceu. Né? O meu coração futebolístico ele ficou duro de tanta coisa que eu vi nos bastidores, né? e da maneira como o futebol se transformou em negócio. Né? O futebol hoje, com o advento da Lei Pelé, o Pelé não tem culpa, ele fez uma lei, mas hoje o futebol para mim ele tem hierarquia. A hierarquia começa por jogador, empresário, o presidente é o terceiro, hein? Presidente, o quarto é o executivo, o quinto é o treinador ou as torcidas uniformizadas, e aí você pode alternar entre um e outro, certo? Então, quando se define isso, o Clube de Regatas Vasco da Gama é uma piada, vai acabar, não existe mais, isso é um absurdo, cara, isso é um absurdo. O Vasco, e vocês que torcem pro Vasco, vocês não têm culpa das pessoas que querem destruir o Vasco, ou que só estão no Vasco por interesse. É porque é só isso que a gente vê, cara.
Porque eu já me enganei com dirigente de futebol e eu não quero mais falar sobre isso, que esse dirigente vai dar certo e esse não vai. Eu não quero mais, porque eu já me enganei bastante acreditando na pessoa, na lábia da pessoa. Na minha opinião, o que o Jorge Salgado fez na eleição, ele deveria ter vergonha de assumir a presidência do Vasco da Gama. Um absurdo, um absurdo. O próprio Roberto Dinamite, que foi um monstro como jogador de futebol, e eu já o entrevistei já, também como presidente, foi muito mal, muito mal. Então, assim, o Vasco jamais vai deixar de existir, jamais. Agora, o que estão fazendo com o Vasco da Gama, em termos de conselheiros, beneméritos e não sei mais o que, isso é um absurdo. Isso aí não deveria, as pessoas não deveriam deixar acontecer. Então, eu acho que, quando eles chegam lá do Rio Grande do Sul, viu, Laureano? É o Vasco, mas quando a bola começa a rolar, o Vasco hoje está enfraquecido, isso é evidente. Ô Russo, eu não conhecia o Leva esse ano, não conhecia. Quem me indicou foi o Gustavo Mendes, que foi setorista do Fluminense na Rádio Tupi, depois virou executivo de futebol, que é meu amigo, um grande cara. E ele estava assessorando o Leven, e ele me procurou durante a pandemia, em 2020, perguntando se eu gostaria de entrevistá-lo, porque ele é um profissional do direito marítimo, né? E que estava investindo num projeto para tentar levar para o Vasco da Gama. Para levar que é o Somamos. Eu não conhecia. Muito bem, marcamos a entrevista, e eu fiz a entrevista com o Leven, foram quase 2 horas de papo, e eu vou dizer uma coisa, eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado com o que ele me passou. E até na live eu disse, olha, se eu fosse vascaíno hoje, depois dessa live, eu votaria no senhor. Foi o que eu disse, Ponto. Eu acho que o Leven merecia a oportunidade de ser presidente. Se daria certo ou não, isso é outra coisa. Eu já vi grandes dirigentes na minha frente, certo? Com projetos, sabe, com projetos em PowerPoint, me entregando dossiês com grandes coisas que não saíram do papel e que foram verdadeiros fiascos. Eu mesmo já achei que alguns dirigentes seriam grandes presidentes e tomei ferro. Os caras foram muito mal. Acontece, a gente vai se enganando. Então hoje eu piso em ovos para falar sobre candidatos e dirigentes. Mas o Leva esse ano merecia a chance de implantar o projeto que ele prometeu. Se ele não fizesse 10%, 20% do que ele estava dizendo, ele seria um fiasco também. Mas isso a gente não pode adivinhar. Acho que ele merecia a chance de tentar implantar alguma coisa. Porque, convenhamos, pessoal, se alguém... Eu moro em São Paulo, sou gaúcho. Mas se algum vascaíno hoje, em condição, em sã consciência, certo, gosta do que está acontecendo no Vasco hoje, é uma piada, né, cara? O Vasco da Gama hoje, cara, é uma vergonha o que fizeram com o Vasco. Terceira eleição subjúdice, cara. Mas o que é isso? Onde é que nós estamos? Os caras querendo apagar a luz durante a eleição. Com todo respeito, eu de longe, quem ganhou a eleição foi o Leva esse ano. O voto da urna, quem votou, na hora de computar os votos, quem ganhou foi o Leva esse ano. E eu não faço apologia dele, eu não conheço. O único contato que eu tive com ele foi nessa entrevista na minha live. Só isso. Eu não conheço ele pessoalmente, eu só ouvi as ideias dele. Mas claramente, quem ganhou foi ele. O resto é golpe. Como já teve golpe em Porto Alegre no Inter, como já teve golpe no São Paulo, certo? Para mandato tampão. O Vasco precisa se abrir, o Vasco precisa de gestão. O Vasco é gigantesco em patrimônio, o Vasco é gigantesco em torcida. Mas desse jeito aí, com todo respeito, não dá. Não tem pra onde ir, não tem pra onde sair. Então assim, sem querer fazer nenhuma defesa do que eu vi e do que eu ouvi, o Leva esse ano merecia a oportunidade de ser o presidente do Vasco.